Olá, nós estamos aqui no canal Papo em Casa. Eu estou aqui com o Cris Brasil. Cris, obrigada por participar. Eu que agradeço. Desse movimento. É uma honra ter você aqui. Obrigado. E a gente falar um pouco desse universo todo que você atua. E se apresenta aí, porque você tem tantas credenciais que eu não quero errar nenhuma. Meu nome é Cris Brasil, né? Sou carioca. Estou em São Paulo há 6 anos. E vim do Rio de Janeiro para trabalhar na Casa de Dança Carlinhos Jesus aqui de São Paulo, na unidade de São Paulo. E aí acabei trazendo um pouco também das minhas outras expertises, né? Eu sou DJ de dança de salão e sou músico, sou percussionista. E eu sempre falo, né? Sou pai de 3 filhos, então hoje em dia eu desenvolvo todas as minhas atividades de ação, porque para criar 3 é complicado. Mas eu gosto muito, assim, graças a Deus eu falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com coisas que eu gosto de fazer. Então, para mim, cada dia de trabalho é um novo dia de uma atividade prazerosa, assim. É algo que eu faço com muito amor, com muito carinho. Que legal, você se diverte trabalhando, muito, né? gosto muito. Isso é maravilhoso. Ô Cris, e conta pra gente como é que foi a sua construção, né, do seu masculino, de ser homem. O que você aprendeu sobre o que é ser homem? Eu costumo dizer que eu às vezes sou uma exceção, assim, dentro do contexto, né? Porque eu fui criado pela minha mãe, então eu tive um lar dominado por uma mulher, né? A minha mãe foi a que gerou, assim, a nossa estrutura durante muito tempo, a minha e do meu irmão. Só que a minha mãe, ela conseguiu fazer de uma forma que não me criou em nenhum momento. Por exemplo, eu nunca fui um adolescente revoltado porque eu não tinha a presença do meu pai. Meu pai não está aqui e tal. Ela conseguiu preencher de uma forma tão exata que eu consegui, eu acho que ter um misto do que seriam os 2 universos, do que é a força de uma mulher como chefe de família, né? Mas, por outro lado também, a minha mãe vem de um processo de construção machista. Então, da mulher que cuida do marido, da mulher que faz a comida e que tem ali as suas funções como mulher, mas que no momento que precisou arregaçar as mangas e botar a cara no mundo e ser a chefe da família, ela conseguiu ser. Então eu acho que eu tive um equilíbrio das 2 coisas, assim. E aí eu acho que esse equilíbrio foi justamente que me fez, se é que existe essa possibilidade, observar o que seria bom dentro do universo machista e o que era negativo, assim. Então eu acho que toda essa parte se é que pode ser chamado de legal, né? Toda essa parte da cordialidade do homem, do cara que carrega as compras, do cara que abre a porta do carro para ela entrar, que puxa a cadeira para ela sentar e que quando leva para sair, não, eu pago, sabe? Esse universo é um universo que eu tinha ali desenvolvido, mas tendo, por exemplo, uma mãe que segurava o BO todo, que ela que fazia as compras, ela que pagava o médico, ela que pagava o colégio, era tudo com ela, sabe assim? A minha mãe veio conhecer o pai do meu irmão, né, o meu padrasto, eu já tinha 10 anos, já 9 anos de idade. Então, toda essa parte de quem é que vai nas festas do colégio, ela dia dos pais, né? Quem ia era ela, né? Os eventos que tinham, precisa da presença do pai. Estavam todos os pais lá e ela que estava lá sentada, entendeu? Então, acho que teve um equilíbrio aí muito, muito interessante, assim, foi bem importante para a minha construção. Então, na sua construção, não tinha muito essa coisa desse papel do homem? Não, tinha o papel do humano, o papel da pessoa, né? Eu cresci lavando louça, eu cresci arrumando casa, eu cresci cuidando do meu irmão, porque meu irmão meu padrasto tinha que trabalhar e a minha mãe também. Então eu tinha as minhas funções. Eu saía do colégio direto para casa, para chegar em casa, render a minha mãe para ela ir trabalhar. E aí durante todo o dia eu tinha que cuidar do meu irmão. Então eu que trocava a fralda, eu que fazia mamadeira, eu que fazia tudo. Então
não tinha uma separação, tipo, o que é de homem e o que é de mulher. Tinha o que tem para fazer. O que tem para fazer? Tem que arrumar a casa. Então minha mãe falava, você que vai arrumar. Vambora. O que tem para fazer? Tem que trocar, tem que trocar a fralda do Tiago. Vai lá trocar. Eu ia lá e trocava, entendeu? Então, eu acho que eu vim ser apresentado para essa estrutura de que homem faz isso e mulher faz aquilo já na minha adolescência, já vendo o comportamento dos meus colegas e das famílias deles e tal. Porque lá em casa nunca teve isso. Sempre foi uma atribuição da família. Que legal. Sabe? Muito legal isso. E você sente que o machismo atrapalha os homens? Você que lida com homens e com mulheres no seu dia a dia, na dança de salão, nos bailes da vida, você sente isso? Eu acho que atrapalha em todos os sentidos, né? Eu acho que, analisando a forma como eu fui criado e a forma como os meus amigos foram criados, eu acho que realmente essa estrutura baseada num conceito muito machista, aonde mulher faz isso e homem faz aquilo, mulher não pode fazer isso e homem pode fazer, mulher quando faz é feio e homem quando faz é tipo muito legal. Eu acho que isso realmente, vendo no comportamento dos meus amigos na minha época de adolescente, eu observei que isso realmente foi algo muito ruim, assim, na construção dos meus amigos, essa divisão dos valores, do que homem pode, o que mulher não pode. Homem não pode chorar, homem e mulher não pode fazer isso, porque se ela faz é feio, mas se o cara faz é muito legal, né? Tinham essas coisas, esses comentários, tipo, nossa, quem é aquela ali? Ah, fulana, já ficou com o bairro inteiro. Oh, que coisa horrível e tal. Quem é aquele ali? É o fulano, é o pegador do bairro, velho. Esse cara aí, ó, tem que colar com ele. E eu achava estranho porque na minha casa não era muito por aí, assim, sabe? Não tinha muito essa história. Tinha um respeito, acho que é a estrutura do que é humano, sabe? Do que você precisa ser como cidadão, como pessoa de bem. E aí é tanto para a mulher quanto para o homem, né? Então, acho que esse aspecto realmente é muito negativo. E acho que é negativo até dentro, às vezes, do que ficou para nossa conta. Então, sabe, hoje em dia eu vejo que mesmo você sendo, às vezes, um cara que possui uma estrutura muito do que é o humano, o homem hoje em dia é meio que carimbado, assim, sabe? Como quase que pessoa não grata em alguns sentidos. A gente sabe que eu concordo que pesou muito mais para a mulher, historicamente falando, do que para o homem, né? Mas eu ainda sinto falta de uma apresentação também dos bons exemplos, assim, dos bons homens e desse tipo de estruturação, assim. Do homem sensível. Do homem sensível, do homem que curte ali, que participa do processo, como uma coisa que não é um super... Por exemplo, a questão do pai, né? Eu sou pai. Então, quando eu cuido dos meus filhos, eu não quero ganhar uma camisa de super pai, porque eu acho que são os dois, entendeu? Eu tenho as minhas atribuições e ela também tem a delas, e nada impede de que em algum momento a gente também misture as atribuições, que eu faça algo que é do universo dela e que ela faça algo que é do meu. Então, acho que até nesse sentido também foi muito negativo. É algo muito negativo para o homem, assim, sabe? Esse carimbo que a gente acabou pegando por conta do machismo. Tá. E na sua profissão? Agora vamos falar de dança. Vamos falar de dança de salão. É um universo mais machista a dança de salão, né? Tem esse olhar, assim, do masculino que conduz, do masculino que... Eu acho que está muito envolvido com os códigos da dança de salão, né? A dança de salão, se é que eu posso falar isso, é um termo também que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é a dança de salão, mas a partir do momento que se criam outras formas de se observar a dança de salão, a gente acaba tendo que rotular, né? Então, a dança de salão tradicional, ela possui alguns códigos aonde a figura do homem é o que orquestra o caminho, o que desenvolve a narrativa, o processo de construção dos movimentos e tal. Mas eu acho que isso também é algo muito... que eu participei, eu acho que eu sou exceção em vários setores, né? E acho que na dança também. Eu sou exceção, acho que até nesse setor também da dança, né? Graças a Deus, eu
fui dar aula em uma academia onde as mulheres se colocavam. Não vou dizer que elas tinham, que o espaço era tão oferecido a elas, ok. Mas elas se colocavam. Então, a figura da professora que fica quietinha enquanto o professor fala a aula inteira e ela, de repente, está ali só como um corpo, ou ela está ali só para soltar a música, ou ela está ali só para uma apresentação da coreografia, isso aonde eu comecei a dançar não acontecia. As mulheres se colocavam e se colocavam no final da aula. Eu já observei, por exemplo, muita situação onde elas chamavam o professor parceiro e falavam: não gostei disso que você falou, não gostei da forma como você falou isso. Na próxima aula a gente precisa entender como é que a gente vai falar sobre isso. Legal. Porque não foi legal. E eu via que as meninas que eram bolsistas junto comigo, elas vibravam, né? Olha, você viu hoje, a fulana falou, olha que legal, é isso aí. Então eu acho que isso fomentou nelas também essa vontade de se colocar e de se projetar. Então, o que eu acho que acontece, de novo falando, eu não sei se existe o bom machista e o machismo ruim. Não sei se eu posso falar assim. Mas eu acho que o cara que é machista de forma negativa, ele é na vida. Sim. E aí ele vai ser em qualquer setor da vida dele. Então, quando ele se torna professor de dança de salão, ele vai ser um professor de dança de salão machista, esse que não deixa a parceira falar, que quando ele vai montar uma coreografia, por exemplo, ela não tem a chance de expor uma ideia, ou de expor um movimento, de expor um caminho, né? Eu já, por exemplo, participei de ensaios onde só os homens falavam. As mulheres ficavam paradas e só, vamos fazer assim? Não, porque aqui a gente pode girar de tal jeito e tal. E aí uma delas levantava a mão e falava assim: mas o que vocês acham de fazer não sei o quê, não sei o quê? Então, como eu estava falando, vamos fazer tal isso, tal aquilo. Era muito Ignoravam assim, total. Mas já participei de ensaio também e até estranhei, porque eu observava um outro universo. Já participei de ensaios onde o professor virava e falava assim: o que a gente vai fazer? O que você acha aí? Escolheu uma música? Ela falava: olha, eu trouxe uma música que é tão legal. E aí colocava a música e eu fiquei olhando aquilo e falei: nossa, que maneiro, né? Então eu acho que não se confunde muito aonde é algo da dança de salão e aonde é algo do próprio indivíduo, do cara que não é legal, sabe? Da mulher que não se coloca, porque se ela tem um parceiro também que não deixa ela falar, ela vira pra ele e fala: meu querido, vamos fazer o seguinte, fica você aí dançando sozinho que eu vou procurar alguém que atenda às minhas expectativas, entendeu? Então eu acho que eu concordo que realmente a dança de salão se baseia num conceito muito machista, mas eu percebi num determinado momento da minha vida que o que fazia ficar ruim era quem operava essa mecânica, não a mecânica, sabe? O profissional que operava a mecânica é que fazia a história ser ruim, né? Então eu sou um pouco equilibrado aí, eu defendo alguns conceitos tradicionais da dança de salão, mas observo que realmente ela precisa passar por mudanças, até porque hoje em dia vivemos em outro mundo, numa outra geração, num outro momento de dança, né? Onde é muito legal ver que as pessoas podem se expressar. Eu não quero dançar com outra mulher. Eu sou homem e eu quero dançar com outro homem. Para que eu tenho que me privar disso, sabe? Eu vou dançar com outro homem só em casa? Então só em casa que eu posso dançar com meu parceiro? Quando eu vou para um baile eu tenho que dançar só com mulheres porque... Sabe? Não, eu tenho que dançar com quem eu quiser, velho. Eu danço com homem, danço com mulher, agora eu quero dançar. Ou eu agora quero dançar como... Eu acho lindo dançar como dama. E eu quero dançar como uma dama, eu quero fazer uma aula para aprender os movimentos de uma mulher. Por que eu não posso fazer isso? Sabe? Não é democrático? Não se fala que a gafieira, o espaço de dança é um ambiente democrático? Então, vamos ser realmente democráticos na sua totalidade. E acho que principalmente democráticos de acordo com o seu tempo. Hoje, por exemplo, né, nós temos a dança de salão contemporânea, né, que dá a possibilidade de você dançar um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, mas acho que é algo até mais profundo, né, que é o poder do ato da condução pertencer agora aos dois. Então, o que eu proponho pode ser, a qualquer momento, modificado por você. Você também possui
autoridade sobre a estruturação coreográfica. Eu acho que isso é muito legal, dá um processo de criação maior, a gente consegue criar mais. Eu acho que a interação entre os dois fica maior. É que eu acho que até dançando a dança de salão tradicional, você consegue isso. Você consegue isso através da dança de salão tradicional também. Eu, pelo menos, da onde eu vim, se busca isso, essa interação, esse processo de criatividade dos dois, mas baseado em um conceito que é mais antigo do que a gente, da dança de salão tradicional. E hoje em dia, falando, por exemplo, de São Paulo, né, você tem hoje em dia a possibilidade de dançar em lugares com sistemas totalmente diferentes. Você tem o baile que é tradicional, você tem o baile que é mais moderno, você tem baile onde pessoas do mesmo sexo podem dançar. Então, a multiplicidade que eu acho que hoje em dia a vida te oferece faz com que você possa se expressar de todas as formas, né? O que eu acho que é ruim hoje em dia é que eu acho que às vezes rola uma falta de respeito à escolha do outro, porque se eu quero continuar dançando de forma tradicional, eu não posso ser chamado de arcaico, de machista, de opressor. Se você quer dançar de forma contemporânea, você não pode ser chamado de transgressor, de uma pessoa que não respeita os princípios. Eu acho que o que é ruim hoje em dia é essa falta de respeito à estrutura de cada um. Legal, Cris. Eu acho que isso é legal mesmo, a gente poder escolher a forma que a gente quer dançar, né? Eu, particularmente, curto ser conduzida. Eu acho que nesse lugar, na dança de salão, eu prefiro esse lugar, essa posição. Eu também gosto muito de conduzir, assim. Eu gosto de ser um condutor bem atuante, de estar ali, colocar a minha dama em situações de dança, poder mostrar para ela um caminho, apresentar para ela um caminho, é algo que realmente me dá muito prazer na dança, assim. Esse old school, assim, realmente me atrai muito. E o que eu acho bacana, por exemplo, de ouvir o Carlinhos falando, é que o homem tem que deixar a dama brilhar, né? Sim, Ele sim, tem a coisa da criar, moldura. Nós somos a moldura e as mulheres são a pintura. Fazer esse movimento para que a mulher apareça, sim, que a mulher sim. dance, que ela brilhe, né? Eu acho isso muito legal. Eu gosto ele dessa tem esse cultura. pensamento, eu concordo, mas, por exemplo, dentro da dança de salão contemporânea, tem algumas pessoas que falam que isso é uma forma de colocar a dama como um objeto de exposição, e por que a dama também não pode ser a moldura e tal. Então, você vê que é um debate muito longo, né? Tá tudo bem, vamos respeitar. Vamos eu respeitar. Acho que é um universo muito particular, muito, né? Eu muito, acho que muito. É o que você falou, a gente tem que respeitar a opinião e a posição de cada um, Com certeza. E a preferência de cada um. E a preferência de cada um. Legal. E como você vê o homem que chega na dança? Pela primeira vez, nunca fez dança de salão. Ele tem essa facilidade de deixar mexer no corpo, tocar? É fácil? Não. Essa coisa de mexer a cintura, rebolar? Não. Não foi nem pra mim. Assim, a minha experiência com dança, vou contar aqui, foi muito traumática, porque quando eu comecei na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, eu fui apresentado a uma monitora que se chamava Flavinha, minha grande amiga, e ela ficou ali responsável de me conduzir, me mostrar como as coisas funcionavam e tal. E tem ainda um conceito, às vezes, quando vai se dançar bolero, né, que é uma dança mais romântica, mais próxima, a música tem toda uma atmosfera e tal, às vezes a dama coloca a mão na nuca do condutor, que não quer dizer nada. Uma mão na nuca não quer dizer nada, né? Às vezes um dedinho colado quer dizer muito mais do que uma mão na nuca. Só que eu acho que eu não estava muito preparado para aquele cenário, e aí eu fiquei muito excitado. Na hora, aquilo causou uma reação no meu corpo que, ao mesmo tempo, também me causou uma reação de muita vergonha. Porque eu fiquei muito envergonhado dela perceber o que estava acontecendo. E aí eu lembro que terminou a dança, eu fui embora. Sumi, peguei minha mochila e fui embora para casa, porque eu fiquei muito envergonhado de não conseguir controlar essa reação no meu corpo, né? O ato dela colocar a mão na minha nuca, da música ser um pouco mais romântica. E eu falei, gente, imagina se ela percebe isso, né? Eu vou virar o
o tarado da academia, né? E aí eu lembro que eu corri para casa e foi algo que eu precisei trabalhar na minha cabeça, assim, trabalhar dentro de mim, de perceber a diferença do toque. Sim. Porque eu acho que quando o homem... A mulher não, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho a mulher mais tranquila para isso. Não sei se eu estou falando uma besteira. Mas eu acho que o homem, antes da dança de salão, ele tem uma relação com o toque muito diferente. O toque leva para um outro lugar, parece um outro lugar. Dançar muito junto parece algo de outro mundo, né? E você pode dançar muito junto com uma pessoa que não tem nada a ver. Você pode estar com um casal de amigos no baile e você vai dançar com a sua amiga, o seu amigo vai dançar com a sua esposa e não tem nada a ver. E às vezes a música pede uma proximidade, às vezes a música pede um pouco mais de contato, né? Isso não necessariamente significa um flerte, um levar para outro lugar. Então, eu acho que esse é um dos pontos que o homem na dança de salão, quando ele vem para a dança de salão, eu acho que é a primeira coisa que a gente deve trabalhar como professor. Essa mudança de chave, né? Que às vezes, e eu acho que tem que ter muito esse filtro, porque às vezes o cara não está procurando isso. Ele quer dançar, mas ele se pega nessa situação. Eu, quando fui fazer dança de salão, eu não estava indo fazer dança de salão porque eu queria pegar mulher. Eu já pegava mulher em outros lugares. Eu já tinha os lugares aonde eu ia para interagir, para me divertir, olelê, lá. Não era na dança de salão que eu ia fazer isso. Mas eu fui surpreendido por essa situação, né? Então, eu acho que o professor ali ele tem essa função também de dar esse suporte, de entender esse filtro, de entender o cara que vai para isso, porque tem cara que vai para isso. Né? Eu já tive muito aluno que chegou para mim e falou assim, pô, tô vindo fazer forró porque eu quero pegar mulher, porque forró vai dar muita mulher. E me falaram que sertanejo passa por isso, né? Ritmo de balada e tal, né? Eu tenho alguns amigos professores de sertanejo que falam que o sertanejo passa por essa chave e que aí eles fazem esse filtro. Não, velho. Isso que você quer é uma outra situação. Aqui você está vindo para fazer aula de dança, né? E não vai ser fazendo aula de dança que isso vai acontecer. Você vai dançar um forró lindo, maravilhoso, super agarradinho, vai terminar a dança, ela vai te olhar e vai falar assim, muito obrigado, beijo, e vai para a mesa dela, vai para os amigos dela, vai para o namorado dela, que pode estar no bar. Hoje em dia eu tenho muito esse tipo de situação, né? A minha aluna faz aula e o marido dela não faz. O meu aluno faz aula e a mulher dele não faz. Ele chega falando, ó, minha mulher hoje me deu... Vale Night, que eu vim pro baile. A mulher dele tá em casa, vendo novela, esperando ele chegar, né? Então, eu acho que às vezes o homem, ele vai com essas duas situações. Aquele que é surpreendido por essa situação do toque, da proximidade, e é realmente um ajuste que precisa ser feito, dele entender que esse lugar não é para isso. A gente consegue. Eu consegui filtrar vários alunos, né? E já também botei para correr na primeira semana. Eu senti que o cara era um indelicado, um bobão. Chamar ele no canto e falar assim, ó... Não é lugar. Você está gastando teu dinheiro. Aqui não é o lugar para isso. Você não vai conseguir isso aqui. É mais fácil você ir para balada e aprender na balada. Sim. Você vai ganhar muito mais, você vai ter muito mais facilidade para conseguir o que você quer, entendeu? Então, eu acho que o homem realmente tem esses dois aspectos, assim. Ele vem para a dança com essas duas linhas de pensamento aí. Cabe ao professor fazer esse filtro. E agora, pegando esse gancho aí, né, de aluno, de brother, como é que é essa história do brother que vem com aquele papinho machista? Ó, eu tenho eu sou meio que uma fora da curva, às vezes, assim. Eu tenho um filtro também para isso, porque eu acho que, às vezes, é muito da geração. Por exemplo, eu vim de uma geração onde o bullying é uma coisa super natural. Você fazia bullying com o seu próprio amigo. Então, eu tinha, por exemplo, um colega de colégio que me chamava de urubu. Mas qual foi o urubu? Eu chamava ele de cabeça chata, porque ele era... E eu também venho de uma geração onde tinham, por exemplo, muitas... Por exemplo, eu passei muito por isso, porque eu danço desde moleque. Minha mãe sempre me colocou para fazer dança, né? Eu comecei fazendo capoeira, depois eu fiz jazz, fiz um pouco de balé, isso tudo antes de fazer dança de salão. E eu sempre era bailarina. Tá. No meu grupo, chegou a bailarina. Ih,
não sei o quê, cadê o tchutchu? Entendeu? E aí era aquela época de moleque, eu falava, vai se ferrar e tal. E aí tinha muito essa coisa das piadinhas ligadas a homossexuais. Então, por exemplo, se você... ele dança, e tal. E eu lembro que durante muito tempo eu também levei um pouco disso para minha vida. Eu levei isso para as minhas aulas, sabe? De fazer piadinhas com essa conotação nas minhas aulas, sabe? Não, porque não sei o que e tal. E fazia trejeitos, e fazia aquela coisa caricata. Só que chegou um determinado momento que eu vi que isso não cabia mais, sabe? Não era algo mais que eu deveria fazer, né? Porque eu posso estar fazendo uma piada achando que é algo supernatural só porque eu não sou homossexual e eu posso estar ferindo um aluno querido, eu posso estar ali fazendo uma piada muito indelicada para um aluno super querido, para um aluno super amigo, né? Da mesma forma que eu não gostava na minha geração quando faziam piadas ligadas a pretos, a negros, sabe? Piadas do tipo, sabe? Preto quando não caga na entrada, caga na saída, sabe? Não come chocolate preto para não morder o dedo. Sabe, eu não gostava. Eu, às vezes, até... e virava pra pessoa que tava do meu lado e falava, meu irmão, que idiota, velho, esse cara, velho. Sabe, não quero mais ideia com esse cara. Então, eu acredito também que um homossexual, né, que tá numa situação onde alguém fica fazendo piadinhas, o cara fala, pô, velho, não cabe mais isso, sabe? Não tem mais esse lugar. Tá, mas né? você se posiciona? E aí, hoje em dia, eu me posiciono... Hoje em dia não, já há um bom tempo, né? Me posiciono muito. Na verdade, eu acho que eu comecei a modificar muito o meu posicionamento em relação a algumas coisas quando a minha filha nasceu. Porque eu acho que quando teu filho nasce, eu acho que você começa a pensar em tudo o que pode acontecer com ele. Então, eu acho que a Ananda, que é a minha primeira filha, eu acho que ela modificou muita coisa na minha forma de ver o mundo, né? De entender que a gente não tem controle sobre as coisas. E aí eu sou muito sincero de te falar que eu venho de uma geração aonde o conceito era um lar tem o papai e tem a mamãe. E a gente sabe que não é assim. O lar pode ter as mamães e o lar pode ter os papais, né? E eu sei que a minha filha, por exemplo, pode. É uma opção da vida dela. Eu não tenho que achar legal ou achar ruim. Eu tenho que acolher, principalmente acolher. Acho que eu ia falar aceitar, mas acho que nem aceitar, não. É acolher. Eu vi um vídeo esses dias, um vídeo que estava passando na rede e tal, que é um jovem falando sobre isso, falando sobre quanto tempo ele demorou para conscientizar os pais dele, para que os pais dele aceitassem a opção sexual dele e o quanto ele teve que passar até os 18 anos por coisas que ele passou sozinho, porque ele não tinha ninguém para acolher ele. E eu te juro que eu fiquei muito emocionado quando eu vi o vídeo, porque eu imaginei um dos meus filhos passando por isso. E é algo que não vai acontecer nunca, sabe? Então eu acho que isso, desde que a Nanda nasceu, eu comecei a ter uma visão diferente sobre isso. E uma visão também de colocar no lugar, assim, sabe? Às vezes eu tenho algum aluno que faz ou um comentário que é meio machista, um comentário que é meio homofóbico, ou, por exemplo, uma situação que eu passo muito, às vezes se usa de uma expressão que é racista sem perceber que está sendo, sabe? O aluno que fala, nossa, por exemplo, a minha parceira de dança passa muito por isso, né? Nossa, que mulata linda. E quer matar ela, chamar ela de mulata, chamar ela de morena. Ela fala, eu sou negra, eu sou preta, não me chama de mulata, porque eu não sou mulata. Sabe o que significa a expressão mulato, mulata? Só que, por outro lado, também eu entendo que, às vezes, aquela pessoa está reproduzindo algo que ela não tenha nem noção do que significa. Ela acha até que está elogiando. Porque um dia ela escutou uma música que fala assim, ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirraça, e ela acha que é muito legal chamar uma negra, uma preta de mulata, entendeu? Então, eu acho que eu tenho esse filtro de colocar no lugar, mas às vezes também eu controlo um pouco, porque eu percebo que a pessoa não tem nem noção do que está fazendo, entendeu? Aí acho que tem que ter um carinho na forma de... acolhimento também, acolhimento também, né? Uma forma de acolher e de esclarecer para ela, ó, não é assim, sabe?
Mas eu hoje em dia sou mais alerta a isso, assim. Tanto comigo, quanto com o universo à minha volta, assim. Então você já disse um pouco de como que você está ensinando seus filhos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Sim. Se colocar como ser humano. Ser humano acima de tudo, velho. Eu acho que essa é a parada, assim. É saber respeitar a opção do todo. Hoje em dia, eu acho que é o que eu tento passar para eles. Tem uma forma de criar os meus filhos, falando sobre isso, né? Sobre criação de filhos. Eu ainda uso um pouco um projeto que eu acho que é o que eu aprendi com a minha mãe, assim. Minha mãe foi uma mãe, acho que até por ser mãe só e não ter a figura do pai, minha mãe foi muito, usando uma expressão, né, controladora, sabe? Então minha mãe, eu tinha hora para chegar em casa, ela tinha um filtro, assim, um olhar, sabe, sobre o meu ir e vir, sabe? Eu tive que conquistar as coisas com ela, né? Mas eu, assim, olho hoje em dia a pessoa que eu me tornei, o homem que eu sou, e vejo que no meu caso foi muito legal. Então, é algo que eu reproduzo também para os meus filhos, sabe? Coisas que às vezes eu conversando com outro amigo meu, ele fala, isso é uma bobeira, mas os meus filhos dão a benção, os meus filhos, quando vem a avó, tem o maior respeito à avó, a estrutura familiar ali do tio e tal. Então, são coisas que eu ainda mantenho. Isso eu acho que é o lado bom, né? Mas apresento para eles um cenário totalmente diferente, porque vivo hoje em dia num mundo totalmente diferente. Então, não tem como colocar meus filhos dentro de uma caixa de 1977, velho. Sabe? A gente está numa geração agora que eu nem acho que seja algo que seja obrigação, não. Eu acho que é o certo. É o certo. O que a gente está vivendo agora, não, porque agora... Não, é o certo. Já deveria ter sido assim lá atrás, entendeu? Mas, como não foi, eu entendo o processo e conduzo da forma que eu acho que eu tenho que conduzir, né? Então, as crianças, elas têm essa visão, assim, do mundo bem aberta, assim. Que legal, Cris. Muito feliz de saber que você está levando nessa linha. Legal. E me fala, o que esse movimento Homens Não São Inimigos ressoou aí dentro de você e te fez estar aqui hoje? Eu acho que... eu fico até arrepiado. Porque eu vejo tanta... Eu já vou começar falando isso, assim. Em nenhum momento eu quero comparar, nesse momento, a luta das mulheres, a luta dos homens. Eu entendo todos os pontos. Entendo o quanto ainda tem que evoluir, entendo o quanto ainda não é nada, porque eu acho que eu faço parte... me coloco no caráter de preto, então entendo como preto uma situação de uma outra linha de movimento, né? Então acho que os movimentos eles precisam se unir nesse sentido, assim, de um entender a dor do outro, né? Então, por exemplo, falando de movimento preto, de movimento negro, né? O quanto a gente ainda tem para conquistar, né? E aí às vezes quando acontece, e acho que nem conquistar, porque acho que conquistar é muito ruim a expressão conquistar. O quanto devem devolver a gente do que é nosso. Sabe, assim, que sempre foi nosso e que sempre é de todo mundo, na verdade. Que aí, de novo, é falando do humano. É de todo mundo, não tem que ser nada só seu ou meu, né? Então, transpondo isso para o movimento, se é que eu posso falar assim, o movimento feminista, lógico. Né? Eu entendo tudo isso. A única coisa que me deixa muito triste é ver nossa, o movimento é exatamente o que eu acho, assim, né? De colocar o homem como um inimigo, velho. Sabe? Isso eu acho muito ruim, assim. Entendo. Eu tenho amigas que conversam comigo e falam, Cris, você tem que entender, sabe? Então, eu entendo, por exemplo. Mas como eu acho que eu fujo um pouco desse processo, sempre me entristece muito essa situação de colocar o homem como um inimigo, né? As minhas amigas me explicam às vezes, poxa, Cris, entenda, você é diferente, mas existem homens que... Mas eu falo assim, existem outros homens diferentes como eu, então por que não criar um movimento
não é para endeusar, não é colocar a gente num patamar de deuses porque a gente age diferente, não é isso. Mas eu acho que seria muito importante evidenciar também, até para as gerações que estão vindo, porque o meu filho, ele precisa ver exemplos fora de casa e ele precisa ver exemplos que são enaltecidos por mulheres, sabe? Mulheres que falam, olha aqui, olha isso, olha essa situação, olha como é que age aqui. Eu sempre vejo muito só o lado negativo, é só madeira, sabe? É só porrada. Porrada o tempo inteiro, né? E em alguns momentos eu me sinto atingido, assim, né? Porque eu sou o pai que faz postagem com os meus filhos o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro fazendo postagem com os meus filhos. Mas não faço porque eu quero mostrar para as outras pessoas. É muito engraçado falar que você posta uma coisa porque você não quer que as outras pessoas vejam, né? Mas é porque acho que tem momentos na minha vida que eu estou tomado de tanto amor que eu quero transmitir aquilo para as outras pessoas, sabe? Olha isso aqui, olha que maneiro. E aí eu sinto falta desse tipo de situação ligada ao universo dos homens. Sempre quando eu vejo essa... que acho que tem que ser mesmo falado, né? Mas eu acho que a única coisa que eu sinto falta é um equilíbrio, por exemplo, um movimento como esse, sabe? Que homens não são... inimigos. Porra, velho, é muito legal, sabe? Você falar isso para as adolescentes, você falar isso para as meninas que estão aí na rede procurando coisas, ela vê um movimento como esse, ela fala, aí, legal, não são, sabe? Pô, olha que exemplo legal, olha, tem situações diferentes até do que dentro da casa dela mesmo, porque ela pode estar passando por uma situação em casa muito ruim, de um pai que bate na mãe, de um pai que não ajuda em casa, ou de um pai que não paga a pensão dela, sabe, são tantas situações que ela pode estar passando, você imagina, aí ela tem isso em casa, e aí quando ela entra nas redes sociais, aí é isso que ela também tem nas redes sociais, sabe? Eu sinto falta também um pouco dessa estruturação, porque eu entendo que tenha a mulher que não gosta de ser conduzida o tempo inteiro. Uhum. Mas tem a que gosta, velho, e é legal também, sabe? Eu acho muito, muito tendencioso falar que não é legal. Uhum. Não, pode ser legal também, se você tiver um bom condutor, sabe? Da mulher que gosta de aos domingos, fazer o almoço do marido dela, velho. Um domingo ela faz, o outro domingo eu faço. Sabe, é muito louco isso. O meu sogro é chefe de cozinha. Então, durante a semana, quem cozinha é ele. A minha sogra cozinha no domingo. Ai, que legal. Porque durante a semana a cozinha é dele. É ele que faz comida, é ele que faz as paradas. Chega no domingo, ela fala, não, sai. Deixa que eu vou fazer comida hoje. E ele fica em cima reclamando. Ó, o arroz ficou assim. Ó. Aí já não é legal. Então, de novo, a gente volta, acho que lá no início, né, da conversa, né? A coisa do humano, né? Do humano, não tem quem faz e quem não faz, todo mundo pode, né? Mas eu sinto falta dessa apresentação desse cardápio também, desse outro lado, né? Do marido que, quando tem que cozinhar, ele cozinha, quando tem que trocar a fralda, ele troca, quando tem que cuidar das crianças. Hoje em dia a gente tem a inversão, né? O cara que fica em casa porque o trabalho da mulher tem uma renda maior que a dele. E aí eles decidem que, já que alguém tem que tomar conta, ele toma. Eu, por exemplo, venho de uma estruturação que eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria estar em casa sem trabalhar para que a minha mulher trabalhe e que ela assuma todas as questões ligadas ao financeiro da família. Mas eu entendo o cara que vivencia isso. Sim. Entendeu? E eu entendo também que é muito legal ter uma esposa que trabalha junto contigo, porque aí vocês juntam renda e aí olha a quantidade de coisa que a gente pode fazer, entendeu? Se tem a minha renda, se tem a tua renda, sabe? Um mês que fica pesado pra mim, falo, ó, esse mês tá pesado pra mim. Ela fala, ó, relaxa, então esse mês eu assumo essa conta aqui também, né? Então, como eu acho que sempre o que eu vejo nas redes sociais é muito esse lado negativo dos homens, eu não sei se isso também pode ser algo que alimente só um fluxo do lado, né? Mas em nenhum momento eu tiro o crédito de que essas ações são causadas
há anos de uma situação muito errada, né? Em todos os lados, né? Tanto no lado da homofobia, do racismo, né? Do machismo. Então, realmente, eu acho que a gente está passando por um momento também, acho que isso que me dá uma certa segurada. Eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente tem que soltar tudo. Está na hora de soltar tudo e ver aonde isso vai dar, né? Então, quem é ligado às causas raciais, ligadas ao machismo, estão se posicionando de forma agressiva. É um direito de se colocar, né? Eu sou do lado, acho que eu gosto de sempre ter um filtro, sempre avaliar as coisas observando os dois lados e tentando sempre chegar num denominador. Mas entendo que após tantos anos aonde essas vozes foram caladas, eu entendo que agora a gente quer gritar, velho. Então, não me deixa gritar. Me deixa gritar, me deixa falar o que eu tenho que falar. E aí atinge a quem tiver que atingir também, porque eu acho que se você está com a sua consciência tranquila, você vai olhar o cara gritando e vai falar, velho, esse grito aí não é pra mim, entendeu? Não faço parte desse time aí. Legal, Cris. E é isso, o nosso movimento tem esse objetivo mesmo, de dar voz a esses homens que querem fazer diferente, que acreditam, né, que a gente pode ser diferente e que juntos, homens, mulheres, independente do gênero, da Sim. cor, do tamanho, da raça, de tudo, a gente pode juntos criar uma sociedade melhor, mais justa. Mais justa. Né? Com igualdade de direitos e oportunidades para Sim, todos. sim. E é isso aí, é isso que o movimento... Parabéns pela iniciativa. Acho que vai contribuir de uma forma muito significativa, assim, no meio esse tiroteio que a gente está, né? A gente está passando por um momento pesado, assim, né? Em relação, tanto em todos os setores, né? Na política. É muita polarização, né? Então, acho que o movimento vem trazendo uma visão muito legal, assim, bem eclética, bem agregadora, acolhedora. Então, parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Cris, e como que as pessoas te acham? Redes sociais, né? Eu tenho a minha rede social pessoal, que é no Insta é Cris Brasil 25, no Face é Cris Brasil com CH. A gente coloca então lá no final, tá? Pra todo mundo te achar. E tamo junto. Qualquer coisa só chamar. Obrigada, meu querido. Obrigado pelo carinho aí, Obrigada tá? Parabéns pra você, pra sua equipe. Obrigada. Tamo junto. Fica de olho porque vem muito papo legal por aqui. #homens não são inimigos. São não.